E agora, uma mensagem de fé para o seu coração, com o pastor Lourival Pereira. Primeiro Crônicas 13, verso 5. Vamos ler. Silêncio. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sió do Egito até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Quiriate Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Balaá, isto é, a Quiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e seus filhos, Uzá e Aiô, guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, tamborins, com símbolos, com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até ao dia de hoje. Digam amém. E hoje eu quero falar sobre o tema: o perigo da irreverência com a presença de Deus. Este acontecimento chocante que lemos, da morte de um rapaz chamado Uzá, e ele morreu por uma intervenção direta de Deus. Deus fulminou o cara. Se a gente não entende, não descobre, não aprende o que está por trás dessa cena, nós teremos uma avaliação equivocada, injusta e errada sobre Deus. Porque quem não sabe o que estava acontecendo por trás dos bastidores do coração de Uzá, vai achar que Deus acordou naquele dia meio que aborrecido. Talvez o time dele perder, disse: estou invocado, vou matar a gente hoje. Ou acordou com irritabilidade, de mau humor, e resolveu não ter paciência com ninguém, não ter misericórdia com ninguém, e resolveu sair fulminando pessoas. Essa é uma avaliação completamente equivocada pela falta de informações do que estava por trás desse episódio. Porque Deus conhecia o coração de Uzá, sabia, somente Ele sabia das suas reais intenções. Agora, quando a gente estuda isso, é o que a gente vai fazer agora, esse acontecimento nós aprendemos e descobrimos o que significa realmente a presença de Deus para Deus. E como Deus é um Deus que é zeloso, santo. E também aprendemos com esse episódio, e durante toda a semana vamos discorrer sobre esses temas da presença de Deus,
como devemos nos relacionar corretamente com as coisas de Deus e com Ele. Para quê? Para evitarmos derrotas inesperadas. O contexto é o seguinte: Davi assume o reinado, e o seu antecessor Saul desprezou a Arca da Aliança, que era uma mobília que Deus mandou Moisés construir. Deu a Moisés todas as dimensões, o tamanho, a altura, profundidade, o material que ela deveria ser construída, foi feita de madeira, era como se fosse uma caixa, um baú, revestida de ouro puríssimo. E Deus mandou Moisés colocar 4 argolas na base dessa arca, para que ninguém a tocasse nela, e ela fosse conduzida através de varas colocadas nessas argolas, e depois disso, somente os levitas poderiam conduzi-la nos seus ombros. Também colocou 2 querubins olhando um para o outro, de frente para o outro, mostrando a vigilância de Deus sobre aquele símbolo. Quem estuda a tipologia bíblica sabe que a Arca da Aliança é um tipo de Cristo, porque Deus mandou construir a arca para que ensinasse ao povo a respeito da sua presença. Ela significava a presença de Deus no meio do povo, como Jesus hoje é a presença de Deus em nosso meio. E ele deu todas as recomendações, e Davi reúne 30.000 homens, porque era um acontecimento para o povo de Deus. Afinal de contas, a arca que foi transformada em sucata na casa de Abinadab, mais de 20 anos, ia ser trazida pelo rei Davi. E Davi faz uma comitiva, chega até a casa de Abinadab, é preparado um carro, uma carroça novíssima que ninguém tinha usado, colocaram bois para puxá-la e colocaram a arca em cima da carroça, e começaram a levar a arca para Jerusalém. E a festa foi grande, vocês viram no texto. A banda estava lá, os músicos estavam lá, era harpa, tamborim, símbolos, trombetas. Era uma festa só, porque afinal de contas era o acontecimento da volta da Arca da Aliança para Jerusalém. Isso significava uma correção. Davi estava fazendo uma correção. Por muito tempo Israel tentou tocar a vida sem a presença de Deus. Aí vai vindo o cortejo, e ao passar por um lugar chamado Eira de Quidom, os bois tropeçam, e a arca vai cair, e Uzá, que era filho de Abinadab, que conviveu com essa arca durante muito tempo, nisso que ela vai caindo, ele vai e segura. E quando ele segura, Deus fulmina o cara. Davi vê aquela cena e ele entra em parafusos. O texto diz que ele desgostou-se. No hebraico, ele ficou profundamente irritado e aborrecido com Deus. Talvez seja exatamente este sentimento que perdurou no seu coração no ano passado, porque alguns aqui tiveram derrotas inesperadas, reveses completamente fora dos planos, e esse sentimento de chateação por Deus e para Deus empurrou sua vida no ano passado. Você talvez tenha dito a ele a sua irritabilidade, como Davi disse, ou talvez não teve coragem de falar, mas o fato é que alguns aqui conviveram com esse sentimento de aborrecimento, sem entender.
Que Davi não entendeu. Ele vê aquela cena, todo o esforço, todo o cortejo que ele elaborou, toda a festa, e vê um homem morrendo. E ele grita e diz: quem então poderá levar a arca do Senhor? E amanhã eu conto a história, que amanhã eu vou falar de outro personagem. Pelo amor de Deus, não perca por nada amanhã. Quando a gente vê tudo isso, como Deus é santo e não erra, como Deus é um Deus perfeito, por que Uzá morreu? Quais foram os erros de Uzá? O cara cheio de vontade de ajudar é fulminado. Ele cometeu basicamente 3 erros. Em primeiro lugar, Uzá perdeu todo o comprometimento com as coisas de Deus. Ele nasceu vendo a arca, anos a arca na casa dele, e aos poucos aquilo que era demasiadamente sagrado para ele e para sua família começou a se tornar normal demais. Uzá era filho de Abinadab, onde a arca permaneceu mais de 20 anos, e por causa dessa convivência diária, foi aos poucos diminuindo o seu comprometimento. E na hora que a arca vai caindo, ele não tenta segurar porque tinha compromisso com aquele lugar, com aquele objeto. Ele não honrava a arca de Deus. Ele foi segurar para ajudar. É sobre isso que eu quero falar com você. Porque facilmente se percebe dentro das igrejas esse espírito de Uzá. É aquele sentimento e aquela atitude que alguns cristãos têm com relação às coisas sagradas de Deus, que é apenas de ajudar. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não precisa que ninguém ajude a sua obra. Deus não precisa de ajuda, Deus precisa de compromisso, de comprometimento, de gente que entende em que se meteu. Você ainda não entendeu em que você se meteu? Quando todos nós aqui batemos o cacau, como diz a gíria popular, nós iremos todos morar na Nova Jerusalém. Nós nos metemos num negócio eterno. Isso aqui não é clube social, não é religião. Nós fazemos parte do povo que vai morar no céu. E para fazer parte desse povo não há espaço para ajudar. Qual é a diferença entre quem ajuda, que é o espírito de Uzá, e aquele que é comprometido com a obra de Deus? Eu posso falar muitas coisas, posso citar alguns exemplos. Nós chamamos mais de 300 pessoas para ajudar no ministério infantil, para estar fazendo parte lá. Só que, lamentavelmente, no coração dessas pessoas tinha o espírito de Uzá. Chegaram lá e disseram: vim aqui para dar uma força. Mas é o seguinte, eu só posso fazer isso, só posso fazer aquilo, porque eu e tal. Pá. Conclusão, irmão, não ficou nem 20%. Dá dó de ver esses meninos no estacionamento, estão para morrer. Mandamos 100 homens, homem não, 100. Só ficaram no máximo 10. Sabe por quê? Espírito de Uzá. Vou dar uma força, vou ajudar. Teve um irmão, que não é mais irmão, desviou, é primo. Ele se batizou, e o líder dele falou para ele: irmão, é o seguinte, tem aqui a escola de discípulos. Que é isso? Você tem que crescer, conhecer a Deus, a sua palavra. Sabe o que ele disse? Não, eu já venho domingo à igreja, já dou a minha parcela de contribuição.
o infeliz desviou, por causa do espírito de usar. É aquela pessoa que não está comprometida. Olha essa cena, chega o dia da célula, aí um colega dele liga, um primo: rapaz, vamos ali? Onde? Volta ali no shopping. Vamos lá sim. Meu líder, hoje eu não posso ir, tá? Tá bom? Depois eu te explico. Isso é espírito de usar. Não está comprometido com nada. Qualquer coisa tira a pessoa do seu chamado. Que está por trás dessa morte terrível desse homem aqui, é que Deus conhecia o coração dele. Ele não estava comprometido com as coisas de Deus. Queria dar uma força. Coitada da arca, vai cair, vai morrer. E morreu. Minha oração é que até domingo esse espírito de usar seja arrancado do nosso coração e que só tenhamos membros comprometidos com a obra do Senhor, com a obra de Deus. Não posso ir, porque não estou afim hoje, cansado. Aí começa a morrer projetos, começa a morrer planos, os bois da vida começam a tropeçar, e ficamos como Davi, desgostoso. Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Que Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso ser, as nossas motivações. Ninguém entendeu nada ali, porque ninguém conhecia o coração de Uzá. Uzá não era comprometido, Uzá não era um homem entregue realmente a Deus. Agora escute, você já pensou na possibilidade de Uzá ter morrido, porque Deus queria alertar o seu povo daquela época e a nós? Será que essa sua irritabilidade, chateação com Deus, por ter os bois tropeçarem no ano passado, morrerem em projetos, e o problema não está aí, você tem uma relação com Deus comercial, negócio com Deus é só me dá, e não tem compromisso com o teu chamado, não tem compromisso com o que Deus colocou na sua mão? Não tenho dúvida, aquela turma que foi lá com o espírito de Uzá e não ficou, vai ter que se acertar com Deus esse ano, porque eu tenho certeza absoluta, se o espírito de Uzá for arrancado de nós, este ano vai ser o melhor ano da nossa vida, em nome de Jesus. Vai ser o melhor ano. A rotatividade voluntária nas igrejas é um absurdo, irmãos. Não há compromisso. Chega uma visita, na hora de você vir para a igreja, não vou, por quê? Chega uma visita. Você fica aí, que eu já volto. Mas por quê? Porque eu tenho compromisso. Com quem? Com o Todo-Poderoso. Não é com o pastor, não é com o meu líder, não é com a minha igreja, é com o meu Deus. Eu não posso esperar, então vamos comigo. Não posso ir, tchau. Compromisso é compromisso. Quantas vezes a gente já faltou um compromisso com Deus por bobagem? Aí o boi tropeça, aí fica chateado. Não entendo. Por que, meu Deus? Ele está te falando por quê. Falta a igreja pelos motivos mais bobos que existem. Como se aqui fosse um clube que você vem, olha que tal, estou aqui e tal. Isso aqui é sério, gente. Olhe bem para a minha cara que eu vou olhar para a sua. Daqui a 100 anos, ninguém aqui vai estar aqui. E quem não tiver o espírito de Uzá, nós estaremos todos juntos, na Nova Jerusalém, no céu, com o nosso Rei, com o nosso Deus.
Segundo lugar, segundo erro que ele cometeu, para você entender o porquê de tudo isso. Ele errou pela banalização das coisas de Deus. Deixa eu dar mais detalhes para você. Ele era filho desse homem chamado Abinadab, onde a arca ficou vários anos lá. Abinadab, seu pai, foi um grande servo de Deus, foi um levita. Ele nasceu nesse contexto. Uzá cresce vendo a arca e perde aquele senso do sagrado. A pior coisa que tem é perder o senso do sagrado. Para nós aqui, eu imagino esse rapaz passando pela arca, com a maior banalização, tendo uma relação profana com a arca, e o coração dele vai esfriando para as coisas de Deus, vai se afastando. Ele ainda está morando perto da arca, mas o coração está longe de Deus, e ele profana algo sagrado. É como acessar o celular no culto, ficar no zap, e aí, estou aqui, depois eu vou aí, daqui a pouco estou lá, tá, aleluia, amém. Coração irreverente, coração que perdeu o senso das coisas sagradas, na adoração, no louvor ao Senhor. Deixa eu só perguntar para ver se eu estou me fazendo entender. Quem crê que Deus está aqui? Então a gente precisa se mancar às vezes, irmãos. Vamos fazer de conta que algumas pessoas durante o culto conversaram com você na hora que você estava curtindo o Senhor. Irmão, faz de conta que todo mundo fez isso hoje. Então diga para ele agora: amanhã não me atrapalhe, que eu vou chegar aqui com todo o gás e vou oferecer a minha adoração ao meu Deus. Dê um brado de vitória e aplauda o Senhor. Essa banalização é terrível, irmãos, das coisas de Deus. A Bíblia, por exemplo, o cara não sabe por que os bois tropeçam, fica com becinho para Deus. Por quê? A Bíblia não é mais lida, a Bíblia não é mais tratada como Bíblia, como palavra de Deus. Não há espaço mais na agenda das pessoas para a palavra do Senhor, e isso é uma banalização. Gente, aqui dentro desse livro tem a palavra de Deus para nós, é o manual do fabricante. Isso aqui evita a gente ver os nossos bois tropeçarem. Essa relação de devoção, de seriedade, de reverência com a palavra, isso gera sobre nós o que não gerou em Uzá. Uzá banalizava todas as coisas sagradas e morreu fulminado. Eu não quero que ninguém aqui, começando por mim esse ano, venha morrer qualquer projeto de Deus para a minha vida. E não vai morrer, que nós iremos melhorar nossa reverência para com o nosso Deus, valorizar as coisas sagradas do Senhor, e os nossos bois, a condução da nossa vida não vai tropeçar, e chegaremos do outro lado cantando o hino da vitória, em nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus, aleluia. Banalização das coisas sagradas. Terceiro lugar,
Terceiro erro dele: a perda do zelo com a obra de Deus. A obra de Deus exige que ela seja feita do jeito de Deus. É aqui que está a questão. Sabe quem conduziu a arca com carroça nova? Foi os filisteus. Eles que foram quando venceram o povo de Israel e roubaram a arca. Diz a Bíblia, amanhã eu vou explicar com detalhes, que eles colocaram a arca de Deus numa carroça. E Deus estava vendo todo aquele desmazelo de Abinadab, dos seus filhos, do rei Davi, da condução da arca, que Deus tinha dito claramente que a arca devia ser conduzida pelos levitas nas varas, colocada nas argolas, pelos seus ombros. Zelo, fazer as coisas bem feitas, com excelência. Não é à toa que Davi chama esse lugar, leia lá depois, de Pérez Uzá, a brecha. Pérez é a brecha de Uzá. Qual é a brecha que ainda tem na nossa vida? O que você pode olhar para 2015 e perceber que você conduziu a sua vida com brechas? Se isso aconteceu, até domingo, o Espírito Santo vai te ajudar a tapar essa brecha. E você vai terminar a semana com uma vida completamente diferente, em nome de Jesus. Glorifique ao Senhor. Às vezes Deus permite que a arca caia, para a gente acordar do sono da irreverência. Às vezes os bois tropeçam, dá um solavanco. Tudo isso não é a irritabilidade de Deus, é o amor. Porque Deus só corrige a quem Ele ama. Se Ele te ama, se Ele me ama, e se a gente não corrigir as nossas irreverências, Ele vai permitir que a arca caia, que a vida caia, que os projetos caiam, que os sonhos despenquem, que as coisas não aconteçam, que a porta não abra, para dizer: meu filho, não adianta, você vai ter que me seguir do meu jeito. A minha arca tem um jeito de ser carregada e a tua vida tem um jeito de ser conduzida. Não conduza a tua vida como os filisteus, não conduza a sua vida como o mundo conduz, como os princípios mundanos dessa vida. Deus vai agir porque te ama, porque me ama, ama todos nós. Deus queria deixar um legado dizendo: assim eu não aceito. Não preciso de boas intenções, eu preciso de obedientes. Gente que obedeça a minhas ordens. E no decorrer da semana, quando eu contar toda essa história, ela é linda. Vou falar de 4 personagens. Falei de Uzá, amanhã eu vou falar de Obed-Edom. Quarta-feira sobre Mical e quinta-feira sobre Davi. Foram 4 personagens que se relacionaram com a arca de forma diferente e tiveram resultados diferentes, para você ver a importância da condução da nossa vida. E tenho certeza que quando acabar essa semana, você não será mais a mesma pessoa. O Espírito Santo vai fazer algo grande na sua vida. Você vai deixar de ser voluntário na sua célula. Você vai ser um discípulo comprometido até a alma com o teu chamado. Você não vai ser um voluntário aqui nesse lugar, você vai ser alguém que vai se dar. E vai saber da importância do que você se meteu. Aí, meu amigo, te prepara.
que quando essa arca da nossa vida for conduzida de forma correta, vai acontecer o milagre que tanto nós queremos. Esse zelo de fazer do jeito que Deus gosta, isso mexe com o coração de Deus. Essa excelência de preparar as coisas para Ele, desde a nossa vinda para a igreja, o nosso coração, nosso ministério, naquilo que fazemos, fazer o melhor para o Senhor. E Uzá era todo diferente, o cara transformou a arca numa sucata. Não transforme sua Bíblia, seu ministério, seu chamado, as coisas que Deus te deu, teus dons, em sucata. O que Ele te deu é santo. Ele quer usar isso para a glória dEle e para a tua alegria, em nome de Jesus. Fique em pé e aplauda com júbilo, aplauda como você nunca aplaudiu, o Deus do Senhor, o nosso Pai. Dá glória a Deus. Que Deus nos livre dessa irreverência com as coisas dele. Tem gente que sai antes de terminar o culto, chega a hora que... Chegar atrasado, só Deus conhece o coração. Você pode ter chegado atrasado hoje aqui, mas Deus sabe o esforço que você fez, o problema que você enfrentou para chegar aqui. Isso não é irreverência. Irreverência é quando você chega aqui atrasado, porque é um atrasildo mesmo. Não liga. Chegando aqui 10 minutos depois, não há problema. Tudo isso Deus vê. A forma como a gente conduz as coisas dele na nossa vida. Eu acho que está faltando para as igrejas, falando aqui de nós, para nós aqui, é ter mais esse senso do sagrado. Sem perder a alegria. Eu acho que nós somos mesmo uma igreja muito feliz, muito alegre, muito jubilosa. Mas nós precisamos melhorar na reverência, no zelo, no compromisso. Se quisermos este ano evitar a morte do nosso ministério, a morte do crescimento da obra de Deus, do nosso projeto de vida, se nós queremos chegar em dezembro jubilosos, vamos evitar os erros de Uzá, que foram a falta de compromisso, banalização do sagrado, e o cara não tinha zelo nenhum pelas coisas de Deus. Isso começa no teu quarto, no meu quarto, na célula, na igreja. Nós não estamos preparados para a nova igreja, nem eu e nem vocês. Mas Deus vai nos preparar. Deus vai nos ensinar coisas fortes. Não vai ter espaço na nova igreja para voluntários. Só vai ter espaço para comprometidos. Gente que sabe que não serve o homem, que serve a Deus. Gente que sabe que tem um chamado. Tem gente aqui que está pensando em largar a célula. Não cometa esse erro. Não sei quem é. Eu sempre gosto de brincar sobre o que Deus me revelou, mas agora é para valer. Tem algumas pessoas aqui que estavam sendo envolvidas por uma ideia maligna de largar essa coisa sagrada de pregar o Evangelho. Faça isso. Os bois vão tropeçar. Deus vai agir. Vai agir porque Ele te ama. Mas ainda bem que você está aqui para ouvir o que Deus quer falar com você.
Jesus é lindo, o nome dele é sublime, e ele merece toda a nossa vida, todo nosso coração. Merece muito mais do que quando nós servíamos ao capeta. Você lembra como você serviu o diabo? Eu até fiquei feliz que eu vim para a igreja domingo, vi o bloco do Guamá saindo do carnaval, está pequeno. Você lembra o que você fazia para o capeta? Você, homem, colocava aqueles sutiã, né? Isso é que é devoção mesmo. Isso aí é. Pois é por aí que é por aí que a Bíblia está dizendo. Essa intensidade, essa coisa de fazer o melhor. O cara, quando era do capeta, era capetado mesmo, fazia o melhor. Aí vem para Deus, diz que não vem para a igreja porque estava chuviscando, não vai para a cela porque está cansado. Aí Deus vê o coração da gente. Pô, esse cara, eu conheço esse cara, foi eu que salvei esse cara. Lá pro capeta, ele não tinha negócio de cansaço, não tinha vergonha de usar sutiã sendo homem. E para mim, ele não tem coragem de levar a minha palavra. Fogo nele. Então Deus conhece a gente. Quem que é o melhor de Deus para a sua vida? Então diga com muito amor e carinho para quem está falando. Então te manque, irmão. Leva Deus a sério, irmão. Leva Deus a sério, que o melhor de Deus vai chegar na sua vida. Quero cantar uma música de celebração. Já tocaram? Então vamos cantar o nome de Cristo. Amém? Aí o cara vai bater palma para Jesus aqui para cantar. Ah, tomar banho, rapaz. Você era do capeta, você fazia coisa tremenda para ele. Tudo isso Deus vê, irmãos. Sua momó aqui, sua moleza, falta de intensidade, tudo isso tinha dentro do usar. Deus não se aborreceu à toa. Disse: eu vou ensinar como se deve conduzir a arca. E Ele vai nos ensinar como se deve conduzir a nossa vida em Cristo Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Que nome maravilhoso, nome tão lindo. Levante as mãos para Ele. Nome tão lindo, nome de Cristo, nome que acalma o mar, faz a tempestade cessar. Nome sublime, nome de glória, nome que restaura a alma, dá forças pra caminhar. Teu nome, Jesus, é mais doce que o mel, tem poder e glória. Teu nome, Jesus, leva um pecador ao céu, traz vitória em teu nome. Os feridos são curados. Teu nome, Jesus, tem poder para mudar minha história. Acalma o mar, faz a tempestade cessar. Nome sublime,
restaura, dá forças pra caminhar. Teu nome, Jesus, é mais doce que o mel, tem poder e glória. Teu nome, Jesus, leva um pecador ao céu, traz vitória em teu nome. Os feridos são curados. Teu nome, Jesus, tem poder pra mudar minha história. Teu nome, Jesus, mais doce que o mel, tem poder e glória. Teu nome, Jesus, leva o pecador ao céu, traz vitória em teu nome. Os feridos são curados. Teu nome, Jesus, tem poder pra mudar minha história. Teu nome, Jesus, tem poder pra mudar minha história. Levanta tuas mãos agora. Teu nome, Jesus, tem poder pra mudar a nossa história. Pegue aí o seu projeto de vida. E pastor, nem fiz, olha. Aí o boi tropeça. Pegue aí o seu projeto de vida. Pastora Mônica, por favor. Olha aqui para mim. Jesus falou assim: escute, eis aí que vos dei autoridade sobre todo o poder do diabo, e nada, absolutamente nada, causará dano a você. Você tem que usar essa autoridade. Não adianta uma pessoa ser uma autoridade que não use a autoridade. Você tem a autoridade dada por Deus. Por exemplo, de mandar sair da tua casa toda obra maligna que se instalou lá. Talvez num filho, numa filha, no seu marido, na sua esposa, na saúde da tua casa, nas finanças do teu lar. Você tem poder que você não imagina. Deus nos deu isso na cruz. A Bíblia diz que quando ele morre, ele pisa na cabeça da serpente. E deu à sua igreja esse poder que você vai usar agora. Levante a mão direita para Deus. Respire fundo. E diga comigo: é guerra. É guerra. É guerra. E eu vou vencer. E eu vou vencer. Feche os seus olhos e comece a orar agora em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Tu estás aqui em nosso meio, Senhor. Tu sabes de tudo que se passa, Senhor, na nossa casa, no nosso lar. E queremos nesse momento, Senhor, Te apresentar o nosso projeto, Senhor, começando pela nossa família. Queremos sim uma família totalmente edificada sobre a rocha. Pai, nós não aceitamos, Senhor, a derrota na nossa casa. Queremos ver nossos filhos crescendo, Senhor, contigo, sendo edificados sobre a rocha. Repreende, Senhor, todo espírito de briga, de intriga, de desunião da nossa casa. Que haja obediência entre os filhos, entre os pais. Que haja, Senhor, unidade na nossa casa. Que haja, Senhor, comunhão entre o cônjuge, entre esposo, entre esposa. Repreende, Senhor, toda seta maligna que se levante contra a nossa casa.
Ó Deus, se houver doença, Senhor, que seja desfeita pela autoridade do nome de Jesus. E colocamos a nossa vida, nossos sonhos pessoais, nossos alvos em Tuas mãos. E que, Senhor, a Tua palavra seja poder na nossa vida, porque ela é a espada, que todo mal caia por terra. E que a Tua vontade prevaleça, Senhor, na nossa vida, no nosso lar e por onde andarmos, que a Tua luz possa brilhar e a Tua palavra seja viva em nome de Jesus. Nós oramos e colocamos em Tuas mãos e Te agradecemos. Digam todos amém. Aplauda o Senhor. Daqui a pouquinho começa o segundo jejum. Quem está conosco até o final, levante as mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja comigo, com você, com a nossa família, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.